chegou a hora de mostrar o que chegou por aqui nos últimos 2 meses. É isso mesmo, vou mostrar o que chegou em julho e agosto. Então, bora lá! E aí, meu povo, como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Estou aqui para mostrar os recebidos do mês de julho e do mês de agosto. Eu não consegui fazer aqui o book haul de julho. Eu trouxe apenas os recebidos de aniversário, né, que foi em julho. E vou até deixar o card aqui se você ainda não viu os presentes que eu ganhei no meu aniversário. Foram incríveis, mas antes disso eu já vinha fazendo compras do Prime Day, fiz também da Book Friday e enfim, tem muita coisa mesmo para mostrar aqui para vocês. Se eu contar... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 livros que eu tenho aqui para mostrar, mistura de HQ com livro, com recebido de editora, recebido de amigos, de autores, enfim, é muita coisa. Então, para não me alongar, eu vou falar não tanto sobre cada obra, vou apenas abordar o básico, né? E a época que foi lançada e tudo mais, sobre o que é a história. E é isso. Mas antes, se você ainda não me conhece, eu sou o Wally, tô sempre falando de livros, mostrando dicas de leitura, de como criar o hábito da leitura se você ainda não tem. E quer começar, vou deixar um cardzinho aqui pra você acompanhar esse vídeo onde eu dei algumas dicas. Tô sempre trazendo também vídeos de unboxing, de book haul, como esse o que chega aqui em casa todo mês. E tô lá no Instagram, no @livrosdowally, mostrando um pouco mais do meu dia a dia, de coisas que só funcionam, só ficam válidas mostrar por lá, porque são coisas rápidas que acontecem e não tem edição, enfim. Siga aí para não perder nada do Wally. Agora vamos ao que interessa. Da Astral Cultural, em julho, eu recebi O Homem de Palha, do Pablo Zorzi, é um nacional, é o thriller de estreia do Pablo, inclusive, foi lançado em junho desse ano pela editora, e eu já li e recomendo demais essa leitura. É um thriller super instigante, com capítulos curtíssimos, com ponto de vista tanto do assassino quanto dos protagonistas, né, do protagonista. E aqui a gente vai ter a história de um serial killer de mulheres grávidas. Por aí você já tira que é uma premissa bem chocante, eu nunca tinha visto em nenhum outro livro um assassino de mulheres grávidas, porque já é uma coisa que mexe muito com a gente, né? Que acha que dá pra dar um tom bem mais bizarro e bem mais assustador por conta disso. E aqui a gente tem um thriller super instigante, uma história muito boa, cheia de plot twists também, e cheia de cliffhangers, né? Que são aqueles ganchos para outros acontecimentos que virão mais na frente. Vai ser leitura do mês de setembro do CTW, escolhido pela maioria como um mês temático de nacionais. Ele foi o mais votado e eu tô muito ansioso para ver o que a galera vai achar desse thriller, porque eu simplesmente amei. Também da Astral Cultural eu recebi o A Garota no Espelho, da autora neozelandesa Rose Carlyle. É o thriller de estreia dela, o livro de estreia dela, né? E ele é de 2020, mas chegou agora em maio pela Astral. Eu não li ainda ele, não consegui tempo para ler ele, mas a premissa basicamente envolve duas irmãs gêmeas idênticas, onde uma tem bastante inveja da outra e quer ter a vida dela. Na verdade, ela quer ser a própria irmã e roubar até o marido dela. Então a gente tem uma premissa que não é tão diferente assim, a não ser porque envolvem irmãs idênticas, né, gêmeas idênticas, parece um pouco com o que aconteceu com Baby Jane, né, onde uma irmã tem inveja da outra, mas o fato de serem irmãs gêmeas idênticas já deixa isso com um gostinho de diferente, de exótico, né, e de bem mais curiosidade. Muita gente já leu, já vi várias pessoas lendo e elogiando bastante, principalmente o plot twist final desse livro, e eu tô super curioso para ler. Espero também estar no time dessas pessoas que amaram. Encerrando os recebidos da Astral, chegou por aqui também o Quão Bela e Brutal é a Vida, da americana Corey Anderson. Esse livro foi lançado em 2021, mas chegou aqui agora em agosto pela Astral. Aqui a gente tem basicamente a premissa de dois irmãos que, após a mãe abandoná-los, o mais velho vai ter que decidir entre deixar o mais novo ir para o orfanato ou ir atrás das dívidas que fizeram com que o pai deles fosse preso. Além desses dois irmãos, nós temos uma outra protagonista,
que ela sempre cresceu à sombra do pai, que é um mafioso super controlador e que ensinou ela a não amar ninguém. Mas tudo muda quando ela conhece Jack, que é o outro irmão mais velho que precisa decidir a vida do irmão mais novo, né? Eles vão ter que fazer escolhas terríveis que provavelmente vai mexer com o destino de várias pessoas e que eles nem imaginavam onde tudo isso ia dar. É uma baita premissa, é uma capa lindíssima, uma edição muito bonita também, e eu fiquei super curioso para ler desde que recebi. Infelizmente ainda não consegui, mas espero fazer em breve e dizer para vocês tudo o que eu achei. Da querida HarperCollins Brasil, eu recebi Darius o Grande Merece Coisa Melhor, que foi o lançamento deles de julho desse ano. É a continuação de Darius o Grande Não Está Nada Bem. Então, para não dar spoiler desse daqui, e não levar spoiler porque eu também não li o primeiro, eu não olhei a sinopse desse. Mas Darius o Grande Não Está Nada Bem vai basicamente girar em torno da vida de um adolescente chamado Darius, que ele tem um pai distante, ele precisa lidar com a depressão dele e ainda com uma vida social praticamente inexistente. Porém, toda a vida dele vai mudar e todos os sentimentos dele irão aflorar depois que ele vai viajar para conhecer a cidade da mãe e a família da mãe dele e pega uma amizade e um certo interesse por um rapaz que mora na casa vizinha. Então é uma história que muita gente comenta pela representatividade, pela cultura iraniana e por muitas coisas mais. E é um romance muito bem elogiado por todo mundo que leu. Eu ainda não consegui fazer essa leitura, mas tenho quase certeza que irei gostar bastante, principalmente por conta de abordar uma cultura totalmente diferente da nossa, o que eu acho incrível e eu amo conhecer em livros de ficção. Esse livro é de 2018 e foi lançado aqui no Brasil pela Harper em 2021, e a continuação é de 2020 e chegou aqui no Brasil agora em 2022. A Harper também me mandou o Entre Dentes, o livro da americana Kristen Garnett, que é uma história que aborda a história de uma família queer formada por duas mulheres e tudo vai girar em torno do filho delas, onde a protagonista, uma das mães, começa a ter medo do filho, começa a ter uma relação bem complicada com ele, quando ele se torna um adolescente muito rebelde e muito agressivo. Então ela vai ter que lidar com essa situação dentro de casa e com todo o cenário familiar bem diferente do habitual. É um livro que promete misturar humor com muitas reflexões, que me deixou muito instigado para ler e que eu ainda não vi ninguém falando nada sobre ele, mas isso atiça mais ainda a minha curiosidade, pois eu adoro fazer propaganda de livros que o pessoal não conhece muito ou que não são bem comentados. Afinal, os hypados já estão aí para todo mundo falar, né? É um livro de 2021 e chegou agora, em julho, pela HarperCollins Brasil. Mal posso esperar para ler. Chegou aqui em casa também da HarperCollins Brasil O Telefone Preto e Outras Histórias do famosíssimo Joe Hill, filho do também super famoso Stephen King. É um livro super antigo, de 2007, mas que foi relançado agora e chegou ao Brasil pela HarperCollins Brasil em maio desse ano. Ele foi relançado porque o conto intitulado Telefone Preto ganhou uma adaptação para o cinema, que inclusive está impressa nesta jacket aqui, desta edição. A capa original é essa daqui, e que deixou todo mundo super empolgado para esse filme. Muitos já leram e já assistiram ao filme e disseram que a experiência é bem diferente, o filme é muito bom, mas o conto é meio que estranho, meio que soa como inacabado, como se a história não tivesse um final, não tivesse uma lógica, o que não vou julgar. Em Carrossel Sombrio eu achei isso parecido de quase todos os contos, mas eu fiquei super ansioso para ler O Telefone Preto, né? As outras histórias provavelmente lerei também, não sei do que trata nenhuma, só sei que envolve um assassino aqui e um telefone que quando a pessoa atende ele diz que vai matar alguém, algo do tipo. Mas eu tô super curioso para ler, para depois assistir também o filme e ver as possíveis diferenças e dizer qual eu gostei mais. Também chegou aqui em casa A Pequena Loja de Venenos, da autora americana Sarah Penner. Essa capa lindíssima tem uma premissa muito boa,
Chegou aqui pela HarperCollins Brasil, agora no mês de agosto, e aborda praticamente uma trama meio instigante, super instigante, digamos assim, meio misteriosa, onde uma mulher que tem uma loja de venenos para outras mulheres que desejam se desfazer dos seus maridos opressores, tóxicos e tudo mais. Parece ser uma história que se passa tanto em décadas antigas em Londres, quanto em décadas mais atuais. A protagonista está no tempo presente. Então eu fiquei super instigado, eu recebi esse livro na tag Inéditos, mas essa edição aqui me ganhou muito mais do que a da tag. Achei essa capa lindíssima, um mix de cores perfeito. É um livro de 2020, mas que chegou agora em 2022 pela Harper. Ainda da Harper, ela não para de mandar lançamentos aqui para casa e eu amo, confesso que eu amo, pode continuar mandando. Eu recebi o mais novo lançamento da Karen Slaughter, o Garota Esquecida, que é uma continuação indireta de Ninguém Pode Saber, aquele livro que já tem resenha aqui pra vocês, que infelizmente eu não gostei muito, vou deixar o card aí da resenha que eu fiz em vídeo, por alguns motivos, mas que eu também senti que não era o padrão da Karen naquele livro, e que ficou famoso esse ano por conta da adaptação que recebeu para a Netflix, que inclusive eu gostei bastante, bem mais que o livro. Aqui a gente vai ter a continuação da história da Andrea, a protagonista, mas aqui ela já está formada, recém-formada inclusive, e já é delegada. E ela vai começar a investigar o assassinato de uma jovem que nunca foi solucionado. Mas ela também vai descobrir coisas ainda do seu passado. Não faço ideia do que a Karen reservou para a pobre da Andrea aqui, porque ela já sofreu muito no livro passado, já descobriu coisas mirabolantes, mas estou bem curioso para saber o que ainda ela vai descobrir aqui. E encerrando de forma magistral os recebidos da Harper, eu tenho aqui em mãos o super esperado por mim, Cidade em Chamas, do americano Don Winslow. É uma história de 2021 e chegou agora em agosto pela Harper. Então aqui a gente tem a premissa de um cara que é um marido super amoroso e super do bem, mas que também está envolvido com a máfia e que ele controla essa máfia de uma forma muito importante. Ele, de certa forma, é um cara super importante nessa máfia. O problema é que começa a acontecer uma guerra de facções e ele vai se ver no meio dessa guerra de uma forma que ele vai ter que decidir entre quem ele vai proteger, de que lado ele vai ficar, se ele vai continuar controlando essa máfia e tudo mais. É um livro que promete muito, né? Eu amo Don Winslow, sou fã demais. É o primeiro de uma nova trilogia que ele vai lançar por aí e é inspirado no poema grego Ilíada. Então, dá pra esperar muita coisa. Eu confesso que tô com as expectativas lá em cima, porque Don Winslow é mestre em colocar personagens em situações reais, em situações humanas, onde eles não conseguem decidir até que ponto eles estão sendo maus, até que ponto eles estão fazendo o mal para pessoas, até que ponto isso pode ser o bem, ser o bom, né? Enfim, estou muito ansioso e mal posso esperar para começar. Da Companhia das Letras, especificamente do selo Suma, eu recebi A Pequena Caixa de Gwendy e A Pena Mágica de Gwendy. Esse primeiro é do autor americano Richard Chizmar, com Stephen King, e o segundo é apenas do Richard, né? Esse livro é de 2017 e eu confesso que eu não sei nada da trama dele, nunca me interessei muito pela história, então eu não sei dizer o que. Não procurei também, deixei para ler no escuro, muitas pessoas não curtem muito, algumas curtem, mas dizem que não é muita coisa também. E esse segundo foi lançamento recente da Suma, agora em julho. Algumas pessoas também que já leram dizem que esse livro não é tão bom quanto o primeiro. Talvez os que eu vi falando é porque são muito fãs do Stephen King. E como aqui não tem mais o dedo dele, provavelmente as pessoas desistiram da história. Provavelmente as pessoas estão criticando. A edição é super caprichada dos dois. Tem ilustrações internas, é capa dura, muito linda mesmo. Então isso atiça mais ainda a minha curiosidade. Não sei quando lerei, mas podem ter certeza que quando eu fizer a leitura eu vou dizer para vocês, seja aqui ou lá no Instagram, o que eu achei. Da editora Palavra e Verso eu recebi o nacional Venha para o Inferno Lisa, com uma capa bem enigmática e bem sombria e um título super chamativo
é do autor Christian Couto e aborda a história de uma família onde, após a morte trágica do irmão, a mãe e a filha se mudam para uma casa e para outra cidade, mas elas vão para essa casa sem saber que lá na cidade ela é conhecida como a Mansão do Horror. Lá, nessa nova moradia, elas vão descobrir segredos sobre a vida dela, a cidade e os próprios habitantes. E que elas vão ver que estão lidando com uma coisa que talvez nem seja humana. É uma premissa muito boa, super instigante. Ainda não vi ninguém falando sobre, mas espero gostar muito e com certeza vou dizer para vocês o que eu achei depois. Do autor Thiago Sardenberg, eu recebi seu novo lançamento, O A Noite Não Restariam Rosas, e aqui ele faz um apanhado, um estudo, né, sobre como as narrativas vampirescas e as epidemias que a gente vive, elas conseguem ser associadas de alguma forma que a gente nem imagina. Então ele mostra, por exemplo, como os livros de vampiros, as narrativas que contêm vampiros já poderiam nos antecipar sobre a Covid-19, por exemplo, né? E começando os recebidos pagos, eu também peguei seu primeiro livro, O Vampiro, A Sombra do Mal, que é também um estudo, uma espécie de estudo, mas nesse daqui ele faz um apanhado sobre como o vampiro passou durante anos de um protagonista vilão para um protagonista mocinho, né? De Drácula, do Bram Stoker, até Crepúsculo, como um vampiro que se apaixona, tem filho e tudo mais. Então tô super curioso, é um tipo de leitura que eu não costumo fazer aqui, mas envolver o vampiro já desperta meu interesse. Então vou torcer muito para gostar e para fazer uma ótima leitura e depois vou passar as informações para vocês. Da Book Friday ou do Prime Day, não sei mais, eu comprei o A Hora do Lobisomem nessa edição da biblioteca Stephen King, né? Do autor Stephen King, é uma história de 1983, mas que ganhou essa edição lindíssima e cheia de ilustrações coloridas pela Suma em 2017. Não sei do que trata, só sei que muita gente que leu não gostou muito dessa história, dizem que não é das melhores, mas a edição está super linda e como eu coleciono todas elas, como eu quero colecionar todas as edições da biblioteca, eu acabei pegando por um preço super bom, mas que eu não vou lembrar mais agora. Então, espero que seja uma leitura proveitosa. É um livro curto, mas confesso que não sei o que esperar aqui. Vi na promoção e aproveitei porque Gideon Falls, do canadense famosíssimo Jeff Lemire, é um HQ que é fininha e é super cara. Não sei do que trata a história, eu ainda não li o primeiro volume, eu tenho aqui, comprei há um tempinho, mas ainda não li porque com certeza lerei super rápido e não vou ter mais como continuar depois, porque eu acho que são 5 volumes que tem lançadas até agora, não sei se tem outra continuação, mas é muito chato ler e depois querer a continuação e não ter como ler. Então acabou que eu peguei, aproveitei a promoção, tava por 30 e alguma coisa, não podia perder a chance porque tá sempre 45, 50 reais. E aí tratei de adicionar logo a minha estante. Eu achei que esse momento não chegaria, mas veio aí Sandman, do Neil Gaiman, né? Uma história super antiga da década de 90, mas que ganhou um hype maior ainda esse ano. A história já era super hypada, tanto que cada edição dessa custa R$200 hoje em dia, 180. Eu consegui pegar essa por 150 na própria Panini, mas ela ganhou um hype maior ainda por conta da série da Netflix que foi recentemente lançada. Não satisfeito, eu peguei também o volume 3 e o volume 5. Todos estavam em promoção. Esse foi o mais caro, foi 150. O volume 3 eu acho que eu paguei 108 numa promoção recente na Amazon. E o volume 5, 130 e pouco. Foram os menores valores que eu já vi essas HQs alcançarem. Elas são super grossas, tem 600, em torno de 620 páginas. Então eu tratei logo de pegar. Tenho medo de não gostar? Tenho. Mas muita gente disse que provavelmente eu vou gostar muito. E pelo fato de ser HQ, como é ilustrada e tudo mais, então eu decidi apostar. Comprei também A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, da autora americana Suzanne Collins, da famosa autora por trás de Jogos Vorazes, e que aqui nada mais é do que um prequel de Jogos Vorazes, ou seja, uma história que se passa antes. Vai contar como o presidente Snow como foi sua primeira mentoria
nos Jogos Vorazes, né? Na 10ª edição dos Jogos Vorazes. E de certa forma mostra como surgiu esse vilão tão emblemático dessa saga maravilhosa. É um livro de 2020, chegou primeiro em 2020 lá fora, mas veio aqui pela Roku em 2021. Eu confesso que tenho muitas expectativas, eu adoro livros que mostram o lado dos vilões antes deles serem vilões, quando eles ainda estavam despertando o lado de vilão deles. E eu tenho muita curiosidade para conhecer um pouco mais do Snow. O Snow é um personagem super emblemático, super misterioso, enigmático, e muito malvado, né? Manipulador também. Então, muita gente elogia essa história, é um calhamaçozinho. Eu ainda não consegui terminar Jogos Vorazes, ainda falta ler A Esperança. Já li o primeiro e o segundo, mas confesso que estou muito mais curioso com esse do que com A Esperança. Afinal, eu já assisti os filmes, né? O próximo foi Os Dois Morrem no Final, do autor americano Adam Silveira. É super famoso, super hypado também, e eu sempre tive curiosidade de ler esse livro. Ele é de 2017, mas chegou aqui no Brasil pela Intrínseca em 2021. Desde lá que eu tenho curiosidade por vários motivos. Essa capa eu acho lindíssima. Esse ceifador aqui escondido na sombra dos dois eu acho incrível. E a premissa que também é muito boa. Se você ainda não conhece, aqui a gente tem a história de dois adolescentes que vivem num mundo onde as pessoas que irão morrer recebem uma ligação da Central da Morte dizendo que nas próximas 24 horas a vida delas será ceifada. Então eles sabem disso, sabem que morrem, a gente sabe que eles vão morrer, mas eu tenho muita curiosidade para ver tudo o que se passa durante essas 24 horas que todo mundo diz ser incrível e uma história super emocionante. Então tomara que eu ache isso tudo. Peguei também o Noturno do mexicano Guillermo del Toro com o americano Chuck Hogan. É um livro que eu jamais pensei que iria gostar, já é meio antigo, de 2009, e eu nunca vi ninguém falar dele, talvez por já ser muito antigo e o pessoal todo já leu e já conhece, mas eu nunca achei que fosse me interessar por ele, até uma amiga dizer que se trata de vampiros. Aqui a gente tem uma história de vampiros. Então, eu ouvi o nome vampiros, eu li o nome vampiros, eu já estou me interessando por qualquer livro e qualquer filme ou série que tenha essa temática. Eu não sei do que trata, só sei que tem uma série que foi adaptada desse livro, é uma trilogia, esse é o primeiro, e eu não assisti a série ainda, graças a Deus, porque eu vou poder ler antes para assistir a série depois. E é isso, não tenho mais o que falar, só que me despertou muito interesse por se tratar dessas criaturas maravilhosas. Peguei também o Feras e Belas do americano Soman Chainani. Não conheço esse autor, só sei que ele é o mesmo por trás da Escola do Bem e do Mal, que muita gente fala bem, que tá um pouco hypado também, uma série hypada. Mas é um livro de 2021 e que me instigou totalmente por conta da capa, por serem reinterpretações de contos de fadas famosos na versão terror, digamos assim, de Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho, entre outros, sem contar que eu não vejo ninguém falando desse livro. Não sei se porque acharam ruim, não sei se porque realmente não é muito conhecido, mas eu fiquei impressionado quando eu vi essa capa e quando eu soube a premissa, coloquei na lista e assim que baixou agora, nessa época de promoções entre Book Friday e Prime Day, eu tratei de pegar, ainda mais que a edição é super linda, eu não sabia e fiquei impressionado, mas ela é cheia de ilustrações preto e branco e coloridas também, que deixam as histórias muito mais lúdicas e bonitas. Para completar a trilogia Scythe do Neil Shusterman, que eu nem ainda comecei a ler, eu peguei o Ceifador numa promoção também, uma das melhores que eu já vi, porque eu já comprei os outros dois, também em promoções, que na época não trouxe o primeiro em uma promoção muito boa, parecida com a deles. Então agora eu fechei a trilogia, agora já posso começar. É uma trilogia que deu muito o que falar, super hypada, mas que eu já percebi que muitas das pessoas dizem que o livro começa muito bom em O Ceifador e depois vai diminuindo o ritmo, vai diminuindo a trama, o impacto da trama conforme a trilogia vai se concluindo. Ceifador foi lançado em 2016 lá fora e chegou aqui pela seguinte em 2017. E a premissa basicamente é de um mundo onde o mundo não tem mais morte, ninguém morre mais. E aí, por conta disso, algumas pessoas são escolhidas como ceifadores, que elas simplesmente devem matar essas pessoas para controlar
digamos assim, a quantidade de pessoas no mundo. É uma premissa muito boa, muito interessante, e eu tenho muita curiosidade de saber como isso aqui acontece, que reflexões devem ter, porque devem ser bastantes. Da editora Trama eu peguei Uma Bruxa no Tempo, da autora Constance Sayers. É um livro que eu já vi muita gente falar bem, muita gente que achou mediano, mas por envolver bruxa, uma coisa que eu acho muito interessante, uma temática que eu acho bacana e que eu não costumo ler tanto, porque também não costumo encontrar tanto em livros, eu acabei decidindo pegar porque entrou em promoção. E é um livrinho até grossinho, não sei do que trata a premissa, eu não lembro, eu vi quando eu coloquei na minha wishlist, mas agora de cabeça eu não vou lembrar. Porém, o título, a capa, me despertou total interesse, né? Espero gostar bastante da leitura e me deparar com uma coisa bem diferente do que eu costumo encontrar por aí. É o romance de estreia da autora, foi lançado lá fora em 2020, chegou aqui pela editora Trama em 2021. Esse aqui dispensa comentários, é o livro 2 da série A Roda do Tempo, A Grande Caçada, do falecido americano Robert Jordan. É uma série que ficou super hypada, voltou o hype na verdade, por conta da série do Amazon Prime Video, que eu ainda não assisti porque eu pretendo ler a série. Não sei se vai ser completa, porque são 14 livros, aqui a gente ainda vai ter um 9º lançado esse ano, segundo a Intrínseca, né? Mas ninguém sabe o que pode acontecer daqui pra lá, e eu também não sei se eu vou ter coragem de ler esses 14 livros, mas pelo menos o primeiro e o segundo eu já peguei, aproveitei a promoção e espero ter coragem de ler isso tudo e de gostar tanto quanto os fãs gostam. É de 1990, esse livro é de 1990, mas a Intrínseca relançou aqui ano passado com essas capas, com esse projeto de capa totalmente novo. No mais, eu espero gostar tanto assim e ter uma viagem tão boa quanto a maioria das pessoas dizem que ela é. Da editora Vestígio eu peguei o Eu Terei Sumido na Escuridão, da americana Michelle McNamara. E aqui eu acabei pegando um true crime sem saber que se tratava de um true crime, simplesmente porque vi muitas pessoas dizerem pelo Instagram nas resenhas, que eu não li totalmente, mas as pessoas diziam que era um livro muito bom e elas sempre indicavam. E aí eu coloquei na lista porque a capa me chamou bastante atenção, o título também e o fato de muitas pessoas elogiarem. É um livro de 2018 e a autora dele infelizmente faleceu antes de ver os desdobramentos que seu livro foi capaz de fazer. Segundo o marido dela, graças ao livro da Michelle, novas pistas foram descobertas e foi possível chegar ao assassino do qual esse livro aborda, que era um criminoso sexual que violentou 50 pessoas na Califórnia e matou mais 10, né? É um true crime que eu já tô doido pra ler, ele foi super barato. Paguei só R$10 nele. E assim, sabendo disso, da repercussão que esse livro dela teve num caso real, né? Que ela conseguiu mudar, conseguiu fazer com que identificassem o assassino, já deixa tudo mais instigante ainda. Com certeza eu vou ler o mais rápido que eu puder e trazer para vocês as informações, o que eu achei dessa leitura. Meu Deus, esse povo não vai assistir esse vídeo até o fim, tenho certeza. De financiamento coletivo eu peguei A Morta Apaixonada e Carmila, que veio antes de Bram Stoker com seu Drácula, mas que Bram conseguiu deixar os vampiros bem mais famosos e bem mais impactantes na literatura de alguma forma. Então eu peguei Carmila, eu nunca li, eu nem sabia que Carmila tinha sido a primeira vampira, né, antes do Drácula. E aí eu peguei essas edições lindíssimas aqui no apoio coletivo de uma colaboração entre a Wish e o Clepsydra, né, o sebo Clepsydra. Apesar de ser pocket, o que eu não curto muito, confesso que as edições estão muito mais bonitas do que eu esperava. Bem no padrão Clepsydra, né, e da Wish também, que não fazem edições mal feitas ou com acabamento ruim. E eu fiquei bem curioso para saber do que trata a história da Carmila e essa Morta Apaixonada, que pelo que eu vejo também não é tão conhecida assim. Já a Carmila é bem mais conhecida. E para finalizar o vídeo e o book haul gigantescos, eu tenho aqui o Suspiria do Reino das Trevas, do Luca Lacca, né? Eu não conhecia, é da Thaia Editora, que publica quadrinhos que não são fáceis de achar por aí, né?
Esse daqui me despertou interesse porque trata-se de um quadrinho de terror erótico. Então, eu me interessei por essa premissa, por ver como isso pode ser misturado tão abertamente num quadrinho. E não olhei nem a premissa direito, eu só sei que meio que mistura uma coisa, a personificação do mal, a Suspiria, na verdade é a personificação do mal, algo do tipo. Então tô bem curioso para ver como se misturam esse gênero aqui, né? Como o erotismo vai se misturar com o terror aqui, se é de uma forma bizarra, se é de uma forma sensual. E aí eu decidi apoiar. Tomara que eu goste, né? Tomara que não seja só uma coisa jogada ao acaso, só um erotismo jogado pra chocar ou pra qualquer outra coisa. Mas, enfim. E é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que tenham assistido até o final e que tenham gostado de tudo que chegou por aqui. Me digam aí se já leram algum desses, se conheciam, quais não conheciam e quais despertaram o maior interesse de vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo, de espalhar para o máximo de pessoas que vocês conseguirem e se inscreverem no canal se ainda não são inscritos. Ativem também o sininho para não perder notificação nova sempre que eu postar algum vídeo novo. E se forem comprar qualquer coisa na Amazon, a mínima coisa que seja, comprem com o link que tá aí no vídeo, porque vocês vão me ajudar com uma pequena comissão que não vai fazer diferença nenhuma no bolso de vocês. Até a próxima! Meu Deus do céu. Pera, deixa eu ajeitar.